Bom dia, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o programa Reunião de Pauta desse sábado, dia 23/10 de 2021. Agora são 9 horas e 28 minutos. Estamos eu, Matheus Vetter, de Blumenau, em Santa Catarina, e o companheiro Eric Menezes, de Salvador, na Bahia, abordando os principais acontecimentos da situação política desse dia, do dia anterior, enfim, discutindo um pouco a situação política. Bom dia, Eric. Bom dia, Veta. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo hoje aí, neste sábado. Vamos trazer aí o reunião de pauta que está nas últimas semanas, passando a acontecer também nos finais de semana, né, no sábado e no domingo. E vamos aí trazer as notícias aí para o pessoal não ficar no final de semana sem estar por dentro do que está acontecendo no país. Exatamente. Bem, a gente vai fazer primeiro, começando pela que você pode encontrar no Diário Causa Operária. Então acesse lá causaoperaria.org.br e confira as matérias que a gente vai abordar aqui e muito mais. Você pode encontrar colunistas, polêmicas, matérias internacionais, moradia e terra, negros, mulheres, enfim. Um acervo bem grande aí abordando os vários aspectos da situação política. Primeiro, a gente destacou aqui sobre os comitês de luta. Para quem não conhece, os comitês de luta são uma organização formada em 2015 para lutar contra o golpe de Estado no Brasil. Então passaram aí pela anulação do impeachment, contra a prisão do Lula, depois pela liberdade do Lula, campanha fora Bolsonaro, e agora está em pleno vigor a campanha Lula presidente, inclusive com a terceira plenária do Bloco Vermelho, marcada aí para os dias 6 e 7 de novembro em São Paulo. Então, a matéria que a gente destacou aqui é justamente sobre os comitês de luta. O comitê de luta convoca reunião para mobilizar a população contra o despejo, isso aqui em Blumenau. Os moradores da Vila Bromberg foram convocados a somar ao comitê e formaram um comitê de luta também no seu bairro para lutar contra o despejo que o Bolsonaro, como foi apelidado pela população aqui de Blumenau, está querendo despejar essas famílias e vai começar a partir do ano que vem uma nova ofensiva nos despejos na cidade. O secretário da Defesa Civil, inclusive, falou que com o cessar da pandemia, todos os moradores em áreas irregulares serão notificados, né? Então, esse comitê de luta de Blumenau está impulsionando a criação de comitês de luta em todos os bairros onde há possibilidade da população ser despejada. É uma saída que a população encontra, né, por meio do Partido da Causa Operária, que impulsiona esses comitês, a se mobilizar contra o despejo, e também podem ser formados comitês aí, categorias sindicais, por cidades, enfim, variadas formas, né? Poderia abordar também como é que está essa questão dos comitês aí em Salvador, Eric, para a gente? Veta, os comitês, né, como a gente vem acompanhando, eles estão sendo criados, né, em várias cidades do país. Aqui em Salvador, a gente está reativando alguns comitês, né, que foram bastante ativos no último período, como o Comitê de Luta da Liberdade, né, um dos principais bairros aqui da cidade, né, tradicionais, na região mais antiga da cidade, né? E a gente quer, por exemplo, espalhar, né? Ativando esse comitê, né? Que ele já teve, voltou a ter suas reuniões, voltou a ter as primeiras atividades, né? Nesses últimos meses, influenciar uma quantidade de bairros muito grande, né? Como o bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, Curuzu, né?
e outros bairros, Santa Mônica, vários outros bairros dessa região. É muito forte, né? Os comitês, eles, depois que criados, né, eles se desenvolvem rápido, agregam pessoas, porque as pessoas estão aí muito insatisfeitas, né, com toda essa crise, essa situação de miséria que esse governo vem trazendo, né, e elas querem realmente se mobilizar. Então, quando a gente coloca a proposta, discute um pouco e chama para atividade, é o que o pessoal quer, né? Exatamente, a situação política está bastante complicada para os trabalhadores e os comitês são uma forma de organizar a população, né? Então, inclusive, se você tiver interesse em formar um comitê, entre aí no Diário da Causa Operária, ele tem contatos que você pode procurar. Né? Outra matéria, Eric, do Diário da Causa Operária, especuladores mantêm auxílio para os famintos como refém. Está tendo uma crise aí, o governo Bolsonaro, inclusive, Paulo Guedes, né, teve sua equipe econômica desmantelada após a criação desse auxílio, né? E os banqueiros têm pressionado o governo para que esse auxílio não seja distribuído à população. Bom, acho que a internet não está ajudando muito, né? Aqui em Salvador está um tempo ruim, misteriosamente, parece que a internet no Brasil, quando chove, cai tudo, né? Minha internet caiu aqui, tá com esses problemas. Mas vamos lá, vamos tentar tocar aqui o programa que é o mais importante. A gente estava falando, né? O companheiro Matheus também voltou aí, sobre a questão do auxílio, né? Que abriu toda uma crise aí com o governo. 4 funcionários aí do Ministério da Economia pediram demissão e o Bolsonaro ontem foi lá no Ministério da Economia fazer um afago ao Paulo Guedes, dizer que ele está fazendo tudo certo. Eles deram uma entrevista coletiva, mas a questão é o seguinte: ficou claro que o Bolsonaro, né, aí o governo dele propôs um auxílio, né, de R$400, está fazendo muita demagogia, né, dizendo que vai ampliar a base de pessoas no programa social, levando uma parte de pessoas, cerca de 12 ou 13 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família recebendo R$190 para esse programa, né, ou seja, segundo ele, levando de 190 para R$400 o auxílio dessas pessoas, e incluindo mais cerca de 3 ou 4 milhões, o que iria para cerca de 17 milhões de famílias, né? Eles falam em família, não falam de pessoas. Então, ele foi lá dizer que era um grande feito do governo dele, que eles não, falando que eles têm que cuidar das pessoas mais frágeis. O Paulo Guedes repetiu isso a esmo, né? E toda a crise com eles, na verdade, é porque todo o setor financeiro aí, os banqueiros, né, e os especuladores internacionais ficaram contra essa medida. Os índices aí da bolsa de valores despencaram, né? Pressionaram aí o governo, tanto é que esses funcionários do Ministério da Economia pediram demissão, e o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, foram dar coletiva ontem para apaziguar, né? Dizendo que precisam ver o lado econômico, mas também tem que ver o lado político, que o que os políticos, os congressos estão pedindo para cuidar das pessoas, e eles vão atender, eles vão cuidar das pessoas, né? E aí, a outra questão também com os banqueiros é que eles pediram para quebrar o tal teto de gastos, né? Que o Paulo Guedes tentou explicar de todas as formas, dizendo que eles querem um pouco a mais, mas eles já estão arrecadando mais e que não vai ter prejuízo esse passar do teto para isso, e porque é necessário cuidar das pessoas, não é um descumprimento do governo com a regra já estabelecida, tudo mais. Mas o fato aqui que a gente está destacando é que os banqueiros, né, todos os especuladores aí do setor financeiro, deixaram bem claro que não querem saber de nada de programa social, nada de auxílio, com demagogia ou sem demagogia.
né, do governo aí, né? E isso levanta a bola pelo que a gente vem falando, né? Que um futuro governo aí do ex-presidente Lula, que vai ter que fazer algum programa social, né? Não vai ser aceito. E é por isso que o Lula não está sendo aceito pela burguesia, nem vai, né? Porque ele vai ter que atender a expectativa da população com o Lula é exatamente essa, né? Que ele traga programas sociais, que ele traga emprego, que ele traga, reverta toda a destruição aí que está sendo feita desde o golpe, e a burguesia mostrou mais uma vez que não é isso que eles querem, né? Nem com Bolsonaro, nem com Dória, nem com Leite, nem com quem quer que seja, muito menos com Lula. É isso aí, Vetter. Exatamente, mostra aí que quem manda, na verdade, são os bancos, né? É o imperialismo, não é o interesse da população brasileira que está em jogo. Embora seja um programa com um cunho eleitoral, é lógico que a gente deve apoiar qualquer recurso que seja revertido para a população. Hein? Não dá de a população estar comendo osso e o governo não fazer absolutamente nada. É o mínimo que ele tem que fazer, na verdade, né? Falando em população que está comendo osso, e cada vez mais a população trabalhadora e tudo mais tem perdido aí tem corrido os seus salários, né, com o aumento da inflação. Os companheiros garis do Rio de Janeiro fizeram uma mobilização. Centenas de garis saíram às ruas contra o prefeito golpista Eduardo Paes, ao som da bateria Zumbi dos Palmares, mostrando a todos o que é um ato combativo. A gente tem algumas fotos, não sei se o nosso estagiário na produção vai conseguir subir enquanto a gente vai discutindo aqui, mas esse ato então aconteceu na última quarta-feira, dia 20. Foi um ato bastante grande, a gente tem vídeos também para transmitir, se o companheiro da produção, se tiver após, poder colocar. E o interessante disso daqui é que já é a terceira greve de garis que tem acontecido, né? A primeira aconteceu aqui em Florianópolis, onde a gente também interveio com os companheiros da CONCAP. Já em conjunto com essa greve da CONCAP, teve a greve dos garis de Guarulhos, onde a empresa queria demitir aí mais de 4.300 garis. E agora essa greve, não é uma greve, na verdade, essa paralisação, né, dos companheiros garis no Rio de Janeiro. Porque cabe lembrar que esses companheiros, eles são da base de um sindicato de direita, da força sindical, né? Então, está tendo essa mobilização porque a situação para a população, para esses trabalhadores, ela já está muito ruim. Eles estão bastante radicalizados, como a gente pode ver, um ato bastante expressivo, bastante participativo dos garis ali do Rio de Janeiro. E, segundo o informe dos companheiros, vocês podem acessar a matéria no Diário da Causa Operária, que está intitulado Todo Apoio à Luta dos Garis no Rio de Janeiro. Lá tem esses fotos, vídeos, mostrando a mobilização. Esse ato, segundo o balanço dos companheiros no Rio de Janeiro, foi pelo menos 2 vezes maior que o primeiro ato que aconteceu, mostrando aí que o movimento vem se desenvolvendo. A gente consegue passar vídeos, ou produção?
São esses, então, produção? Vamos comentar um pouquinho, então, Eric, os garis aí saindo da rua ao som de Os Garis Acordou. É mesmo, é igual aquele ditado, né? O dia que o morro desceu, né? Isso daí é o medo, na verdade, do Bolsonaro, de toda a direita golpista, da burguesia, é isso daí, né? Que o morro desça, que o ato seja combativo, aguerrido, igual mostrou aí o ânimo da categoria dos garis no Rio de Janeiro. E é bastante interessante porque nós participamos da greve aqui e o ânimo é o mesmo, né? Então, o ânimo dos trabalhadores aí, a luta é muito grande e é muito distoante, inclusive, do ânimo das direções, né? Como a gente vai destacar esses pelegos aí que estão querendo jogar a mobilização rala abaixo, né? Os pelegos aí do PCdoB, do PSOL. Exatamente. Como é aí a situação dos garis no Rio de Janeiro? É bonito de ver, né? É bonito de ver a mobilização assim solta, né? Sem toda aquela pataquada burocrática, né? Que a gente tem visto, infelizmente, aí nos atos da campanha Fora Bolsonaro, que existe uma disputa dentro dos atos, né, dos setores burocráticos que não querem, que nem queriam estar lá, na verdade, estão sendo empurrados pela situação e pela atuação dos setores mais combativos, né, como o PCO, como os comitês de luta, e eles vão mais a contragosto, meio burocrático, levando gente contratada, e a gente compara as imagens com um ato realmente popular, né, é isso que a gente quer. Não só esse negócio do povo descer do morro, o povo desce do morro todo dia, né, vai trabalhar, sai do morro, sai da favela, vai trabalhar, trabalha na casa do patrão, nas empresas, no centro e depois volta, né? Com toda a dificuldade. Então, isso tem até um negócio, né, que a gente fala, ato bom tem que ser exatamente paralisar o trabalho. Dia de semana, o trabalhador está na rua, paralisa os transportes, o trabalhador já está na rua, parou tudo, aproveita, pega todo mundo, ninguém vai trabalhar mais, fecha tudo, caminha para uma greve, né, de vários setores, caminha para uma greve geral e é assim que se faz ato. Mas é isso, os garis aí estão dando show na mobilização, mostrando que esse é o caminho. E teve mais, né, Veta? Teve os garis aí de Guarulhos também, né? De Guarulhos, cabe lembrar que teve uma mobilização importante dos metalúrgicos na GM, que também tiveram que se enfrentar com um sindicato, que é da Força Sindical, para que acontecesse a greve, né? Então mostra aí toda uma tendência à mobilização da classe operária, de enfrentar o patrão, tendo em vista também a alta da inflação, né, o desemprego. A população está tendo que se chocar, né, com as suas direções, em primeiro lugar, para daí se chocar com a burguesia. Falando em direções, Eric, o desespero da frente ampla, né? A vergonhosa manipulação da luta da mulher pela frente ampla. Na última semana, tem se destacado aí a presidenta da Uni, se é que a gente pode dizer assim, né? Foi eleita num congresso virtual que ninguém foi convocado, não teve delegado, não teve discussão. Ela tem se destacado aí por usar a questão da mulher, a questão do negro, né? Para defender a frente ampla. Então, gostaria que você falasse um pouco dessas pautas identitárias, substituindo a discussão política, porque o que a gente tem visto é uma rejeição na base da esquerda, né, da militância e tudo mais, à frente ampla, e não se vê discussão política nesse sentido, e sim questões de tipo identitária, estão me atacando porque são machistas, são racistas, são misóginos, e não porque a política deles é uma política direitista, é uma política contra a população, é uma política a favor da população comer osso, na verdade, né, Eric? Exatamente. Essa semana a gente teve aí mais um episódio, né, com os setores burocráticos aí da frente ampla, né, como é o caso dessa nova presidente da Uni aí, a Bruna Brelas, né, que tem feito parte dessa campanha aí de setores da esquerda pequeno burguesa frente amplista, né,
de utilizar ora os negros e ora as mulheres, né, principalmente as mulheres, para atacar os setores que são contra a Frente Ampla, né, que são contra, de fato, que realmente militam pelo Fora Bolsonaro, né, e isso inclui o PCO, isso inclui pessoas dos comitês de luta, militantes do PT, militantes da CUT, né, que estão realmente levando os atos à frente, sendo mais contundentes na manifestação e, principalmente, não aceitando direitistas, golpistas, né, nos atos. Então, desde aquele ato no dia 2 de outubro, né, onde principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista, Ciro Gomes e outros bandidos aí direitistas foram vaiados, foram escorraçados do ato. Aí apareceu várias figuras, né, aí dessa esquerda pelega, né, frente amplista, para defender, né? Eles não aparecem para defender o Lula, né? Não apareceram contundentemente para defender a presidente Dilma do golpe em 2016, né? Na hora de defender o Lula, o PT, né, a Dilma contra o golpe, né? Eles vêm cheio de ressalvas, né? Mas para defender a direita, como nesses casos aqui, aí eles vão com unhas e dentes, né? Como foi o caso da Bruna Belas, que essa semana escreveu um texto aí na Folha de São Paulo, né? Que é praticamente a Folha de São Paulo é porta-voz, né? Dessa esquerda pequeno burguesa que não tem, destacando aqui, né? Não tem imprensa própria e utiliza a imprensa monopolista para poder colocar suas posições, que na verdade são posições da própria direita, né? Não são posições deles, né? Eles ficam aí a serviço da direita, da burguesia, principalmente com essa questão da frente ampla, né? Então, essa semana ela escreveu um texto aí, atacando, né, os setores da esquerda, dizendo que ela se sente intimidada nos atos, se sentiu intimidada no último dia 12 de setembro, né, naquele ato lá com o MBL, com os fascistas. Ela devia ter se sentido intimidada, né, com esses fascistas, né, de estar na rua com esses fascistas, mas ela disse que se sentiu intimidada porque há setores da esquerda que intimidam, ameaçam de agressão, são violentos porque eles estão na rua com os fascistas. Engraçado, né? Inclusive, ela escreveu esse Twitter não, né? Apareceu mais esse texto aqui, que a gente vai botar, pela Folha de São Paulo, que é a porta-voz deles, né? Nós faremos um chamamento ao Lula para a frente ampla. Falaremos que as questões eleitorais precisam ser deixadas de lado para que esse inimigo da democracia seja derrotado. Aí a Folha de São Paulo reproduziu o que ela falou. Está aí a capa da matéria do DCO, né? Uma das matérias tratando do caso. E isso aí é uma imagem delas, né? Aqui é ela, a Tabata Amaral e a Isa Pena, no ato do dia 12. Né, no ato com os fascistas aí, com o Dória, com o MBL, disso aí eles não têm vergonha, né? Disso aí eles não atacam, né? Inclusive, ela ameaçou aí processar figuras dos setores mais combativos, inclusive o companheiro Juliano, porque escreveu uma coluna denunciando essa posição, né? E avançando com essa pauta que a esquerda pequeno burguesa tem de querer criminalizar as pessoas por opinião, né? Ou seja, a gente faz uma crítica política, né? Não tem nada de pessoal, a gente nem sabe quem é essa cidadã, de onde ela veio, quem ela é pai, quem ela é mãe, ou quem são os pais dela, de onde ela veio. A gente quer saber a que política o que ela está fazendo serve, né? É isso que interessa para a gente, né? Assim como outros setores fizeram críticas, né, a esse fato, e agora eles querem processar, né, querem prender os companheiros. Olha só, prender o Dória, né, prender o Bolsonaro, eles não se preocupam, né? O interessante, Eric, que você trouxe a questões que passaram já um certo período, né, como o golpe de Estado, a prisão do Lula e tal, mas teve um fato bastante recente, que foi o ataque do Ciro Gomes à Dilma, né?
E esses setores aí que dizem sofrer um ataque misógino, machista e tal, não se deram ao trabalho naquele momento de defender a companheira Dilma, né? E a gente também não viu, lógico, nem esperamos isso, a defesa por parte da imprensa, a Dilma, a mesma imprensa que defende essa Bruna Berlés, a presidenta da Uni, que mostra que esse setor aí está totalmente aliado com a burguesia. É importante que os companheiros terem claro, ela mesma falou ali, né? Vamos chamar o Lula para a frente ampla. O PT, toda uma base do PT, após o golpe de Estado, rompeu com a burguesia. Então é muito mais complicado nesse momento para o Lula até fazer esse tipo de política. Você vê que o Lula tem bastante cuidado nesse sentido. E enquanto esse setor aí, principalmente o PCdoB, entrou de cabeça, é o partido da frente ampla, né? Tem o PCO, que é o partido da luta contra o golpe, e tem o PCdoB, que é o partido da frente ampla. Então a gente vê eles, inclusive, usando instrumentos aí como a UNE, que a gente não deve confundir, né? A UNE é uma organização importante e que é dirigida pelo PCdoB, mas eles usam a UNE como se os estudantes do Brasil tivessem essa posição, sendo que é uma posição minoritária, né? Eles estão aliados aí com pessoas que sempre atacaram as universidades. O MBL, que essa Bruna Berlés aí quer se aliar, ele é o principal impulsionador e criador da Escola Sem Partido, que foi responsável por fazer uma série de ataques fascistas aí nas escolas secundaristas e até nas universidades, né? Então, você vê que é uma política de aliança com a burguesia e que está sendo totalmente rejeitada. A gente vê aí eles manipulando para que não tenha ato no dia 15, enfim. Esse desespero mesmo de querer processar o companheiro Juliano, outros companheiros, é porque eles não têm uma política, né? Eles não conseguem travar uma discussão política e vão na questão identitária. Última notícia desse nosso balanço da imprensa do Diário Causa Operária é internacional. A gente tem um setor aí na nossa imprensa que é internacionalismo, né? Confira lá, muito interessante o que são abordados do ponto de vista internacional. Então, o povo chileno se levanta novamente contra Sebastião Pinheira. No dia 18 de outubro, o último, quando completaram-se 2 anos do início da insurreição popular chilena de 2019, o povo chileno, mais uma vez, se levantou. Cabe lembrar, companheiros, que à época tiveram grandes mobilizações no Chile, né? E que a esquerda teve uma posição bastante conciliadora, enquanto a população ia à rua com a palavra de ordem fora Pinheira, a esquerda fez uma constituinte com o Sebastião Pinheira, que não mudou muito a situação do Chile, e hoje a gente vê a população voltar novamente às ruas, Eric, o que mostra também a situação no Brasil, né? A esquerda que se alinha aí com a direita não dá uma saída, de fato, para a população, né? A população ela é muito consciente dos seus problemas. Você vê que naquela época as mobilizações eram diárias e bastante radicalizadas pelo Fora Pinheira, e a esquerda aí se conciliou com o próprio governo e chamou a Constituinte com Pinheira, né? Que não faz muito sentido. Vamos comentar um pouco esse problema, Eric? A gente vê aí o povo no Chile, né, voltando à mobilização, mobilizações grandes, não no mesmo nível, mas voltaram a ter. E é engraçado que está no momento aqui de corrida eleitoral lá, né, para o Congresso e tudo mais, depois dessa proposta de união aí, vamos dizer assim, mesmo parecida com a Frente Ampla aqui, né, onde o Partido Socialista Chileno e outras organizações da esquerda mais pequeno-burguesa propuseram essa nova Constituição, né, essa nova Constituinte, que não deu em nada,
E aí agora está tendo eleições parlamentares, eu não sei se tem para o executivo também, mas está uma grande campanha, a gente vê nas redes sociais aí vários candidatos, todo com cara de pequeno burguês, e na hora de você ver aí o pessoal pobre, não tem, né? Então, e essas mobilizações já mostram, né, que toda essa manobra aí que foi acordada aí com o governo, com a direita e que a esquerda fez, não, o pessoal já está se levantando, não vai aceitar, e é isso mesmo, né? Não dá para engolir mais um período aí que se aproxima de novos ataques neoliberais, né? No Chile e em outros países, né? Aqui da América Latina. Exatamente. Bem, vamos entrar no nosso tema central, então, Eric, que é o problema aí da greve dos caminhoneiros. Inclusive, essa greve ela tem sido pouquíssimo repercutida na imprensa burguesa. Você não vê quase nada aí nos telejornais e tudo mais. Mas essa greve ela já está no seu terceiro dia. Ela é mais forte ainda na região sudeste. Ela não ganhou uma proporção nacional ainda. Mas os postos de combustível do Rio de Janeiro e de Minas Gerais já começam a ter falta de combustível, né? A principal reivindicação dos caminhoneiros é a questão do óleo diesel, redução do valor do óleo diesel. Cabe lembrar que o, o combustível, né, nacional, embora a gente tenha tecnologia, tenha mão de obra capacitada, tenha reservas de petróleo, o nosso petróleo ele está ali associado ao dólar. Como o dólar está muito alto, consequentemente o barril de petróleo aqui fica mais caro também. Então os caminhoneiros aí estão reivindicando a diminuição do óleo diesel, do valor do óleo diesel. O Bolsonaro tentou contornar essa crise oferecendo um auxílio para os caminhoneiros de R$ 400 para 750 mil caminhoneiros. Você que tem um carro aí sabe que R$ 400 não, hoje quase não enche o tanque do carro, né? Quem dirá de um caminhão aí, não surte efeito nenhum. Então a gente vê que já é a segunda tentativa de greve dos caminhoneiros em cerca de um mês. A última que começou ali no dia 8 de setembro, né? Foi mais forte daí aqui na região sul, em Santa Catarina e no Paraná. Também teve falta de combustível. E indica aí que se caminha para uma greve nacional dos caminhoneiros, como aconteceu em 2018 com o governo Temer, né? Inclusive, nessa greve aqui, o Temer também está buscando intervir, como ele interveio na última greve dos caminhoneiros, há pouco mais de um mês, e sugere uma trégua entre o governo e os caminhoneiros para evitar uma greve. O Temer, que ele sabe muito bem o impacto que tem uma greve dos caminhoneiros, o governo dele ficou bastante abalado após a greve dos caminhoneiros, né? Ele saiu com aprovação de 3%. Diziam na época que nem na casa dele todo mundo aprovava ele. E o governo ficou bastante abalado. Tiveram que botar o exército para intervir na situação e desmantelar a greve dos caminhoneiros. Só que a situação no Brasil ela se desenvolveu politicamente, está muito mais polarizada, a crise econômica se aprofundou, e isso daqui é uma questão fundamental da situação política. Ela pode determinar, né, a situação política. A gente, do Partido da Causa Operária, dá todo o apoio aí aos caminhoneiros que estão em greve. É uma reivindicação bastante fundamental deles, né? Diz diretamente ao trabalho dos companheiros. E cabe lembrar também que a imprensa faz todo o esforço para que essa greve seja associada ao Bolsonaro, aos bolsonaristas, que os caminhoneiros são bolsonaristas. Então você vê aí, por exemplo, na Veja, né? A Veja lançou uma matéria aqui que ela diz assim:
Reação dos caminhoneiros bolsonaristas sobre o auxílio de R$ 400. Ou seja, falando que os bolsonaristas, os caminhoneiros são bolsonaristas, né? Não tem nada a ver, eles até podem ser, mas de fato, uma parcela delas pode ser, né? Mas de fato, o que acontece é que essa greve aqui ela se choca totalmente contra o governo Bolsonaro e pressiona o governo, né, Eric? Esse negócio de caminhoneiro bolsonarista, que está aí desde 2018, antes um pouco, né? Principalmente depois das eleições, com o bolsonarismo, isso não existe. Deixar claro aí, o pessoal talvez não conheça, é enganado por isso aí, a maioria dos caminhoneiros hoje em dia são trabalhadores, eles não são dono do próprio caminhão, eles são contratados de ou empresas, né, transportadoras, ou de empresas, por exemplo, indústrias ou empresas logísticas que têm seus caminhões, né, agroindústrias também, que tem seus caminhões, então ele é contratado, ele é um motorista, né? Então, nessa condição, ele não está ali defendendo exatamente o seu negócio, né? Que é uma posição de classe que marca, né? Muitos caminhões, por exemplo, que aparecem em manifestações aí bolsonaristas, aqueles que apareceram lá no Planalto e que ficaram uma semana parado lá no dia 7 de setembro, são de empresas, de fazendas, né, de grupos agroindustriais que apoiam, que sim, são bolsonaristas, esse setor latifundiário aí é extremamente reacionário, né, e aí muitos deles mesmo são bolsonaristas, e até porque, por exemplo, a lógica que impera aí nas últimas décadas, né, praticamente últimas décadas, né, últimos 20 anos aí para o caminhoneiro é o seguinte, ele não pode ficar parado, os custos de transporte, o frete, que vem caindo, né? Vem perdendo espaço, não permite que o caminhoneiro fique parado. Ou, por exemplo, não existe esse negócio de caminhoneiro vai para Brasília protestar e deixar o caminhão lá 5 dias parados, porque ele apoia o Bolsonaro. Isso aí é coisa de uma empresa de médio, grande porte, que pode ceder 2, 3, 4, 5 caminhões e deixar lá, entendeu? Então, só um aspecto sobre esse negócio de caminhoneiro bolsonarista. E outro aspecto, ontem a gente comentou aqui, essa crise aí com o Ministério da Economia, dos capitalistas, principalmente capitalistas internacionais com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, e eles, né, colocaram isso aí, anunciaram esse auxílio de R$ 400, que como você falou, é ridículo para um caminhoneiro. Um pneu só um pneu de uma carreta dessa aí é cerca de R$ 2.000, né? Um tanque que é muito grande não abastecem com R$ 400, né? Então é mais demagogia, né? Não vai satisfazer. E o principal, né? O Bolsonaro ele está sendo acossado aí pelos capitalistas imperialistas, né? Dos países imperialistas com a questão do petróleo, né? Que ele não pode mexer na política de preço da Petrobras, que é o principal causador da alta dos combustíveis, né? Desde o golpe de 2016, aí o Temer é um dos primeiros medidas do Temer, quando o Pedro Parente era presidente da Petrobras, um criminoso, esse sim deveria ser preso aí, jogado em prisão perpétua aí, jogar a chave fora, né? A gente não defende prisão perpétua, mas se for abordar aí que pessoas que roubam carne, pessoas que roubam alimentos porque estão com fome, pegam pena de prisão, esse aí, então, bandido desse deveria pegar a pena aí de milhares de anos, né? Então, desde lá, atrelou-se o preço dos combustíveis, da produção de petróleo no Brasil ao dólar. Então, a gente paga aqui combustível e derivados a preço de dólar, só que a gente não ganha em dólar, né? A gente ganha em real, que, aliás, principalmente desde o golpe de 2016, vem se tornando e está sempre aí no ranking das moedas mais desvalorizadas, né? As moedas que, em comparação ao dólar, vem perdendo maior valor. E isso diz respeito principalmente a essa questão de paridade, e aí atrelou-se os combustíveis. Então, esse é um dos principais argumentos, é o principal causador da alta dos combustíveis e da inflação, né? Que vai ser um componente aí muito importante nas manifestações, que ninguém vai aguentar ficar pagando transporte, combustível e alimentos a preços inacreditáveis, né?
Eric, até enquanto você falava que eu estava fazendo algumas contas para a gente ter um pouquinho mais de noção do que a gente está falando, né? Em um caminhão ele tem, em média, de 300 a 500 litros no seu tanque, cabe, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o diesel está R$ 6. Um caminhão com 1 litro de diesel faz 2 quilômetros. Então, com esse tanque de 300 litros, ele vai daqui até São Paulo. E essa viagem dá R$ 1.800. Uma viagem que você faz em um dia, né? Então, para você ver que esse negócio de R$ 400 é cuspir na cara do caminhoneiro, né? E cabe lembrar, não é nem porque o Bolsonaro não teria interesse em pagar mais, porque é uma base importante para ele, né? Mas é porque os banqueiros, assim como no auxílio ali no auxílio para a população, eles não querem, eles não estão dispostos a abrir mão de seus lucros para satisfazer aí a parcela da população. O dinheiro do Estado ele tem que ir para os bancos, ele não pode ir para nenhum outro lugar. Ele tem que ir para aqueles que financiaram o Bolsonaro, né? Para o imperialismo e tudo mais. Então, é uma situação complicada para o Bolsonaro também, porque ao mesmo tempo que ele tem que satisfazer a base social dele para se reeleger, e aí ele vai ter que abrir mão aí vai ter que lançar a mão de uma série de programas econômicos, ele se choca com quem financia ele, né? Que são os banqueiros, é o imperialismo. Então a gente vê que a crise no Brasil nesse sentido, e a crise do capitalismo de uma forma geral, ela é bastante complicada para a burguesia, um jogo de xadrez aí, onde a burguesia ela tem que ter muito bem a estratégia dela para que não caia, né, Eric? E esse negócio já ficou claro, né? Assim, a gente vem dizendo isso desde o começo do governo Bolsonaro, que a gente estuda, né? A gente estuda, fez o curso aí, por exemplo, do o que é o fascismo, como combatê-lo, e a política da extrema-direita é essa, é pura demagogia, né? Não tem nada. Então, está se aproximando as eleições, Bolsonaro distribuiu, abriu o cofre aí para o Congresso, né? Para esse verdadeiro prostíbulo que essas ratazanas do Congresso, abriu, ficou todo mundo na mão dele, né? Votações importantes aí, né? Como essas das privatizações e tudo mais, ele não perde, né? Ele, vamos dizer assim, quando ele consegue fazer o que a receita certa, ele ganha, né? Coisas menores também vão passando, algumas coisas polêmicas, que também é estratégia da extrema-direita, né? Ele lança coisas polêmicas para a imprensa ficar batendo e gerar aquele burburinho, enquanto outras medidas econômicas aparentemente de menor impacto vão passando, né? Tem muita coisa que vai passando, o Congresso vai aprovando, e agora a gente está chegando à eleição. Naturalmente, ele quer fazer demagogia com a população para não perder, buscar não perder as eleições, e como você falou, se dependesse dele, ele faria aí um auxílio emergencial que ia deixar a esquerda pequeno burguesa aí sem saber o que fazer. Ia ficar reclamando que o Bolsonaro está fazendo demagogia. Ele, por exemplo, ele poderia dar um auxílio de R$ 600 ou mais, justamente para se eleger, e a gente de repente ia ver até figuras da esquerda aí ficar contra, porque é o Bolsonaro que está propondo, né? Mas realmente a situação é que a burguesia não quer, e ela não quer porque não tem condições. A crise, só lembrando, a crise de 2008, segundo os próprios capitalistas, não foi superada. Começamos aí a crise de 2020 com a pandemia e tudo mais, que foi, segundo os próprios capitalistas, a maior crise da história, né? Todas as economias aí principais do mundo tiveram quedas vertiginosas, e assim como a de 2008, né, não foi recuperada, essa também não vai ser. Mas eles querem fazer a população pagar para reduzir os prejuízos, né, para tentar recuperar os ganhos, que, segundo eles mesmos, dizem que eles não veem como, né, recuperar essas perdas históricas aí das últimas crises. Uhum. Eu, inclusive, mandei ali um card, se a produção puder separar, sobre o curso que a gente vai estar fazendo, né?
nesse final de semana, a gente está fazendo em mais de 300 cidades até dezembro. Eu separei um card ali, se a produção puder subir, sobre o curso que a gente vai estar promovendo nesse período, que é intitulado O que é o Socialismo, que justamente mostra que essa situação que a gente vive aqui é uma situação passageira, né, na história, e que o caminho é o socialismo, né? Então, é um curso que o tema é com base no livro do Engels, o Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, e que mostra aí a saída para os companheiros que acham que não tem muita saída, né? Então, aí o card, o que é o socialismo, sábado, dia 23, hoje, tem cursos em São Paulo, Rio de Janeiro e DF, e amanhã, domingo, em São Paulo e Pernambuco, e também na Europa e nos Estados Unidos, companheiros aí do PCO Internacional. O contato está aí, 11 997 41 0436, e a inscrição pode ser feita através do site também, escolamarxista.pco.org.br. Eric, tem um comentário aqui do companheiro que eu acho interessante também sobre esse ponto, que é o seguinte: isso acontece muito com os companheiros dos Correios, que já são bastante politizados e a categoria é de esquerda, né? Então imagina com os caminhoneiros, que é o seguinte: os caminhoneiros devem se ferrar mesmo, usando a palavreada aí popular, porque eles votaram no Bolsonaro. O que você acha? Essa política aí da esquerda é uma política consequente de não apoiar determinadas categorias porque elas teriam ou não votado no Bolsonaro? Isso a gente até compreende, né? Determinados companheiros, trabalhadores, terem essa opinião, né, vamos dizer assim, avulsa, com base na experiência limitada dele ali, da bolha dele. Agora, políticos profissionais, como a gente chama de esquerda, quando a gente fala esquerda, são os partidos de esquerda, né? São os partidos, os políticos profissionais, esses que fazem política no dia a dia, né? Muitos deles, como a gente vê nos sindicatos, liberados do trabalho para trabalhar com política em prol da classe trabalhadora, esses aí a gente cobra. E a gente vê políticos falando isso, não falando que eles não têm coragem de falar isso, os trabalhadores do Correios, como ele tem que se fuder. Não, eles não falam isso. Eles falam que mas é uma categoria que apoiou o Bolsonaro, como eles defendem, e muitos defendem que os caminhoneiros estão do lado do Bolsonaro, e como falam também que determinados setores do setor público poderiam estar do lado do Bolsonaro. Isso não existe, né? Esclarecendo para os dois lados aí, não existe. Os Correios é uma empresa aí que há poucos anos, há 10 anos atrás, tinha mais de 120 mil trabalhadores, e com esses ataques aí depois do golpe, reduziu para cerca de 100 mil. Você considerar as famílias aí, são mais, chega aí a 300 mil pessoas, né, ou mais. Terceirizar, se incluir os terceirizados aí, 500 mil pessoas ligados à empresa, e não é porque você viu uma foto, né, como rodou aí as fotos durante o golpe de alguns trabalhadores do Correio comemorando o golpe contra a ex-presidente Dilma, né, queimando a bandeira do PT e tudo mais, que você vai dizer que 100, 200, 300 mil trabalhadores dos Correios são anti-PT ou são bolsonaristas, né? Não existe isso. Como o Vetter falou, em geral, a maior parte do funcionalismo é de esquerda mesmo, né? Porque a própria experiência dele com a classe burguesa, né, leva a isso, né, com a direita. Então, eles devem ser defendidos, sim, a empresa, né, os trabalhadores que fazem a empresa, fazem os Correios. Lembrar aqui que os Correios recebeu nos últimos anos, né, coisa de poucos anos atrás, desde 2019 eu recebi o último informe, que o Correios tinha recebido um prêmio internacional de excelência no serviço de entrega, né, e isso também tem de mais anos para trás. Isso é feito pelos trabalhadores, né? Isso apesar da direção da empresa que é colocada aí pelos governos da direita, apesar
das direções pelegas aí, burocráticas, né, dos sindicatos, os trabalhadores tornar a empresa o que é. E assim acontece com a Petrobras, e assim acontece com as demais empresas e o serviço público do Brasil, em geral, que também recebe uma campanha muito nociva aí da direita, justamente para privatizar e sucatear todo o serviço público no Brasil, né? E cabe lembrar que, assim, as posições políticas, os princípios que a esquerda defende, ela não deve ser levada em consideração qual é a opinião daquela pessoa sobre determinado político, né? Se, por exemplo, os caminhoneiros fizeram um equívoco e apoiaram o Bolsonaro ou apoiam até hoje, cabe a nós, de esquerda, buscar mostrar para os companheiros que isso daí é um erro, que a política do Bolsonaro é contra os caminhoneiros, é contra os trabalhadores em geral, e fazer eles avançar nas suas posições políticas. Agora, a esquerda, ela, pequeno burguesa, ela faz esse papelão, né, de jogar a população aí nos colos do fascismo, né, do Bolsonaro, da direita, falando que são bolsonaristas, são de direita e não buscando esclarecer os companheiros. Então fica aí todo o nosso apoio à greve dos caminhoneiros, que ela se desenvolva e que ela ajude aí na crise do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e na saída aí, que é Lula presidente. Você falou em demagogia, Eric, que a direita, a extrema-direita, ela faz muita demagogia, né? Mas essa daqui, olha, passou dos limites, hein? Isto é, uma matéria da Isto É. Deputado que quebrou placa de Marielle Franco propõe homenagem à vereadora. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, do PSL, somente aqui, do PSL, enviou um pedido ao governo do estado para criar uma casa de acolhimento à mulher em situação de vulnerabilidade na Vila Mimosa, no centro do Rio de Janeiro, e propôs que o local receba o nome de vereadora Marielle Franco. A informação são do jornal Extra. Você vê que a política identitária é uma política que pode ser aplicada por qualquer um, né? Não é uma política de esquerda, como a esquerda acha. Política que pode ser aplicada aí pela extrema-direita, fascista, até a extrema-esquerda radical, vamos assim dizer, né, Eric? Pois é, velho. Tá aí a imagem aí esse deputado aí que propôs, segurando a placa, e o Daniel Silveira, né? Que foi preso aí pelo Alexandre de Moraes, do STF, e o Witzel, né? Isso aí durante um comício aí das eleições no Rio de Janeiro. Foi a época desse fato aí. Mas o que a gente destaca aqui é esse falou, né? A questão do identitarismo, né? Que é uma política da direita, né? E está sendo muito utilizada para encobrir, né, os fatos e as reais ações da política criminosa da direita, da burguesia, né? E aí é muito claro, né? Ele propôs aí essa criação desse centro para as mulheres, mas a gente sabe que quando a direita propõe isso aí, tem um interesse geralmente eleitoral, né? Para fazer propaganda eleitoral, e geralmente não funciona, né? É uma coisa assim que atende poucas pessoas, é uma coisa que tem uma presença de um aparato de repressão, às vezes da polícia, às vezes de juízes, né? Eles colocam dentro da estrutura de repressão do Estado para que fique uma coisa inacessível, né? A pessoa... vou dar um exemplo, né? Não é o caso aí, pode não ser o caso exatamente desse, mas você tem vários centros sociais que a pessoa, para usufruir de um determinado programa social, tem que tirar todo uma certidão negativa de antecedentes, de trabalho, criminal, etc. O que inviabiliza para muitas pessoas, porque, né, a gente sabe que no meio da população pobre, uma das coisas que falta, que muita gente não tem nem ideia, é documento, né? Porque a pessoa perde, às vezes, documento, às vezes nem tirou, e no dia a dia vai vivendo e não precisa, né? Porque
tem toda uma ausência do Estado mesmo. Então, muitas pessoas, a gente viu isso aí na crise quando começou o auxílio emergencial, ano passado, né? Muita gente não tinha documento, estava com o CPF com problema, e ainda exigiram que a pessoa tivesse um smartphone para cadastrar lá na porcaria do aplicativo da Caixa, né? Brincadeira um negócio desse. Uhum. Bem, então vamos saudar aqui os companheiros que nos acompanharam até agora. Companheiro sou eu, contribuiu com um super sticker. Foi bem na hora que a gente caiu, Eric. Eu acho que ele contribuiu para ajudar na tua internet. Deu uma caidinha ali, mas não tem muito o que fazer, porque é a privatização da internet, né? Privatização dos meios de comunicação. É isso daí que é o sistema privado tão eficiente, né? A gente tem essa internet no Brasil. Inclusive a minha que caiu a de casa, né? A tal banda larga, que parece que não é tão larga assim, e caiu a do celular também, caiu tudo junto. Fala que a banda larga, a gente fica com a bunda larga, né? Tanto tem que ficar esperando ela. E o Dom Robot contribuiu com um superchat aqui. Ele falou: o que ninguém fala é que esses R$ 400 valerá a metade ano que vem devido à inflação. É só propaganda. E ele também corrigiu aqui o curso de Taubaté, está errado. Ficou para o dia 14/11. Então vamos passar aqui para a produção melhorar essa informação no card, né? E todos os companheiros que participaram aqui, a gente teve uma participação bastante grande no chat. Agradecer todo mundo, todos aqueles que acompanharam aqui o programa até agora. Lembrando que hoje a gente tem a programação da COTV, o nosso principal programa da semana, né? Análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, ao meio-dia. Antes a gente tem o Esquenta, já às 11 horas, esquentando os motores. E à noite você pode acompanhar o programa Resumo do Dia aqui na sua Causa Operária TV. Então fique com a gente aí durante todo sábado, fique bem informado. Vamos discutindo a situação política e buscar organizar os trabalhadores, né, Eric? Exatamente, Beto. Amanhã tem reunião de pauta também, né? Lembrar os companheiros que nas últimas semanas está voltando a ter, passou a ter, né, reunião de pauta aí também nos finais de semana. Importante para a gente ter as notícias aí quentinhas do dia, né? Ter essa discussão, começar bem. E é isso. Agradecer a todos os companheiros. Está encerrando, Beto? Estamos encerrando. Certo. Agradecer a todos os companheiros que estiveram presentes. Compartilhe aí, fique aí na CLTV, daqui a pouquinho começa aí o esquenta da análise. E participe, inclusive à tarde, lembrando aqui, tem a reunião dos coletivos, né? Tem a reunião do coletivo João Cândido às 16 horas. A gente tem o coletivo de arte, né? O Gari, tem a JR também e o coletivo sindical. Todos esses têm reunião agora entre 16 e 17 horas. Procure aí nas redes sociais a página do coletivo ou entre em contato conosco para participar. Exatamente. Antes que os identitários aí pensassem em lutar pelas mulheres, negros e juventude, o PCO já organizava esses setores, né? Para quem fala aí do PCO, inclusive, só abrindo um parênteses, o Juliano Lopes, ele é coordenador do João Cândido e foi processado por racismo, né? Então a gente vê aí que o identitarismo, no final das contas, é aquilo que a gente sempre falou, ele se volta contra os oprimidos, né? Pois é. Só dar um recado aí que essa mobilização aí que foi transferida para o dia 20, né? A gente vai levar uma palavra de ordem muito mais contundente, que implica muito mais para os negros, né? Falando a questão do racismo, do que essa pataquada identitária. Fim da polícia já. Acabar com o genocídio da população negra na periferia e pelas ruas do Brasil. Exatamente. Abaixo a polícia, abaixo o encarceramento em massa. Dia 20 de novembro, dia aí da consciência negra, né? A gente não fala assim, a gente fala dia da luta do povo negro. Então, é isso aí, companheiros. Ficamos aí com a programação da Causa Operária TV. E amanhã, nesse mesmo horário,
a Causa Operária TV aqui, o reunião de pauta é amanhã também, então nos acompanhem. Fique esse final de semana aqui com a Causa Operária TV. Um bom dia a todos e até a próxima.